Esse aqui é o canal de corte do Acionista Podcast, onde eu entrevisto investidores e gestores de empresas. Se você é um investidor, se inscreva aqui no canal. Bom vídeo. Se você jogar assim, a gap entre value e price, né? Joga em inglês que fica mais fácil você achar, e clica numa figurinha e não esquece de digitar da Mondaran depois nessa pesquisa. Você vai puxar exatamente essa dinâmica que você disse. Então, você vai puxar um quadradinho aqui dizendo que esse mundo do lado esquerdo aqui é valor, o mundo direito aqui é preço, e o mismatch, o descasamento entre as duas coisas chama-se gap, que é a diferença entre o que as coisas valem e o preço que o mercado atribui. E aí, quando ele vai investigar nesse mesmo slidezinho aí, quem quiser achar... Esse aqui? Exatamente, olha só, quais são as origens desse gap, né? E agora a gente começa a entender onde é que são. Uma das coisas que a gente queria bater um papo hoje na nossa visão, claro, a gente é de hiper longo prazo, né? Nosso fundo monta uma posição para 4, 5 anos, mas onde é que a gente procura as melhores oportunidades, né? Então, isso aí explica por que o mercado, de uma forma agregada, quer dizer, quando você pega isso quase que de forma generalizada, então não é só as empresas de IPO recente, que caíram eventualmente numa estratégia que, né, de um fundo que é muito grande, que entrou no IPO e não tem saída, então vendeu, por uma série de coisas que a gente pode comentar aqui rapidamente, a eficiência de mercado, que é o que deveria fechar esse gap, aí, essa diferença entre valor e preço, ficou muito perturbado nos últimos 12 meses. Esse volume de resgate que o Roberto citou, né, e você tem visto aí que desde setembro tem uma saída de institucional local muito forte de ações, e claro, a gente está, né, o juros está subindo para caramba, todo mundo acompanha, que tem, inclusive, notas com juros real garantido muito gordo aí para os próximos anos, isso compete com ações e reduz a liquidez. Aí tudo isso que você falou, quer dizer, onde é que você acha essa simetria de preço e valor? Você acha o erro. E por que ele acontece? Porque, eventualmente, a liquidez, quanto menos líquido, né, menos arbitrado é o ativo. Então, assim, qual que é a simetria de informação que nós aqui da Jauli, ou você, Floriano, tem a respeito da Petrobras? Petrobras é uma empresa que tem um market cap gigante, tem uma base de acionistas enorme, o mundo inteiro olhando para a empresa, olhando para o negócio da empresa, avaliando o mercado de petróleo, tem uma guerra em curso, o petróleo está nos highs históricos, né? Qual que é a arbitragem, qual que é a vantagem competitiva que você tem para descobrir alguma coisa que efetivamente o mercado não esteja colocando o preço? E aí, só para começar a falar um pouquinho aqui, né? Pega o caso específico da Petrobras, né? Mas a Petrobras está muito barata para quem olha alguns parâmetros, etc. Então, você pode dizer, né, pelo próprio Damodaran, então aí pelas próprias, você pegar essa apresentação inteirinha do Damodaran, você pode afirmar que o que aconteceu com a Petrobras é que, além de liquidez, etc., outras coisas, o mercado vê coisas não tão boas no negócio dela, porque ela não caiu por acaso. Se achar um erro de preço na Petrobras, pode ser temporário, né? Especificamente, no caso da Petrobras, a gente pode falar que a versão a risco é muito maior, né? E também é importante falar que é tudo meio uma questão de opinião e estatística. Por exemplo, tem 30% de chance do Bolsonaro influenciar no preço do petróleo através da Petrobras. E aí, isso gera um risco. E tem alguém que, por acaso, acredita que essa possibilidade tende a zero. Por qualquer motivo X. Esse cara que acredita que a possibilidade dele tende a zero vai colocar no modelo dele a Petrobras muito mais barata do que o cara que coloca que existe essa possibilidade de 30% dele tomar esse risco, o presidente tomar esse risco para se eleger, por exemplo. Então, tudo isso muda. E se o cara que colocou, que apostou que tende a zero tiver certo, ele ganhou dinheiro. Mas você só vai entender se aquele cara é um bom investidor no longo prazo. Por isso que a gente começou a conversa com a rentabilidade do fundo deles no histórico. Porque você acertar um ponto, um one shot, não quer dizer nada. Você ter um track record de sucesso quer dizer alguma coisa. É mais ou menos isso aí que você, tipo, que também tem que observar para identificar se o investidor está correto ou não. Porque muita coisa que investidor, principalmente os investidores que tentam hypar na web, é quando ele acerta alguma coisa, ele fala muito disso, repete, como se ele tivesse visto o petróleo em algum lugar assim, alguma coisa absurda. E muita gente fez isso com Petrobras, a R$4. Só que ninguém falou que Petrobras a R$4 estava numa crise absurda, tomando prejuízo, o governo brasileiro estava em um momento conturbado. Então, esse critério, eu acho que é muito difícil você avaliar
quem acertou de verdade e quem errou. Porque o único métrico que a gente usa é quem ganhou e quem perdeu. Você teria algum ponto para ajudar o investidor a avaliar isso? Eu tenho, assim, de fato é muito difícil você estar certo sobre tudo, né? E aí entra uma questão de diversificação também, especialmente para as pessoas que investem por conta própria, né? Que são investidores de ações, né, os CPFs que investem diretamente Uhum. nas ações da bolsa, né? A diversificação é importante, porque realmente você pode fazer um headshot e ganhar muito dinheiro, inclusive com coisas com as quais você está certo, quer dizer, não está errado. Quem olhar a Petrobras, por exemplo, ele vê em algum relatório que a Petrobras tem a capacidade de distribuir 27% de dividend yield, ou seja, distribuir dividendo que contra o valor de mercado representa 27%, vai achar que aqueles R$ 4 lá atrás, né, estavam mais caros do que agora, porque naqueles R$ 4 a empresa não tinha capacidade de distribuir tanto dinheiro. Né? E aí, se você chegar a essa conclusão, você não pode deixar de ignorar que a aversão ao risco da Petrobras hoje em dia, por incrível que pareça, é maior do que quando ela estava a R$ 4, quando ela atrasou a publicação de balanço durante muito tempo, quando de fato ela sofreu interferência, quando trocou a presidência N vezes, quando ela tinha um projeto de desalavancar, mas ninguém sabia como. Então, por incrível que pareça, né, essas coisas elas mudam ao longo do tempo. Então, a diversificação é importante. Você pode estar certo sobre uma série de coisas e pode estar errado em outras, né? Então, quando você tem mais de uma, vamos dizer, mais de uma empresa, quando você tem uma cesta de empresas, o seu sucesso, sem dúvida, vai ser relacionado a maior taxa de acerto do que de erro, né? E esse detalhe é importante, né? Hoje a Petrobras está mais barata que aquela época dos R$ 4. Entendi. E isso, inclusive, é o que né, a gente, há uns meses atrás, né, conversando com o caso da Petrobras e tal, que a Petrobras, ela tem uma participação importante no índice. Como a gente não tem absolutamente nada a ver com o índice, a Petrobras, para a gente, na verdade, é um passivo, concorda? Porque o meu benchmark é o meu índice concorrente é o índice Bovespa, né? E a gente deixa bem claro que a gente não tem absolutamente nada a ver com o índice Bovespa, a gente não tem pretensão nenhuma de seguir o índice Bovespa, até porque se tivesse, a gente não teria conseguido ganhar dinheiro ao longo desses anos todos, tanto dinheiro acima da média de mercado, mas ela é um passivo para a gente, né? Se a Petrobras, ela corrige o preço, as nossas empresas que não têm a ver com índice têm que andar muito para compensar. E a conclusão que a gente chegou, quer dizer, apesar dela parecer barata, claramente os investidores eles têm todo o conhecimento do que se passa na Petrobras. Então, hoje o consenso é que a aversão a risco na Petrobras hoje é muito maior. Tem fundamento para ser muito maior? É aí que a gente passou a fazer isso que você estava dizendo. Quer dizer, de fato olhar criticamente para qual é a oportunidade daquele gap que você botou na tela, aquela diferença entre valor e preço, e ver se você está disposto a correr o risco e retorno dessa tese, entendeu? Então, se a sua tese é que o risco está assimétrico, a Petrobras hoje está pouco endividada, ela tem uma geração de caixa muito, muito forte, a perspectiva do petróleo continua sendo boa, etc., e que o risco está exageradamente alto, então você pode achar que é uma boa ideia investir em Petro. Tem outros fundos que viram e falam, eu não tenho como, porque o dia que eu tiver algum problema com a Petrobras, eu não tenho como explicar no meu comitê de investimentos por que eu tinha isso, né? O meu compliance me pega. Então, assim, é uma coisa que... mas está tudo isso no preço. Opa, se tem.